Eu convido a igreja que abra a Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12. Nesse ano eu tenho exposto os milagres de Jesus. No ano passado nós expusemos a carta de Paulo aos Gálatas, no outro ano anterior a carta de Paulo aos Filipenses, e nesse ano nós estamos expondo no culto matutino, no culto de 11 horas, os milagres de Jesus. E os nossos pequenos grupos durante a semana estudam também sobre os milagres de Jesus. Então convido você a abrir comigo em Mateus capítulo 12. O milagre abordado será o milagre do versículo 9 ao 14, mas nós iniciaremos a exposição a partir do versículo de número 1 nessa manhã. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Deixe-me colocar este celular aqui no modo avião, deixá-lo aberto para ver o esboço do sermão, porque Deus vai falar comigo na pregação. Nós vamos ler então a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, como lhe tirariam a vida. Oremos ao Senhor uma vez mais. Pai, tenha misericórdia de nós. Ser propício a mim, pecador, Deus. Eu não tenho justiça própria nenhuma. Ó Deus, eu não sou melhor do que meus irmãos em nada. E nenhum de nós que está nesse templo é melhor do que qualquer outra pessoa. Nós confiamos única e exclusivamente na graça de Jesus. Temos a plena certeza de que dons e talentos vêm do Senhor. E Tu nos falas por meio da iluminação do Espírito Santo. Então, Deus, abre o nosso entendimento, ó Deus, ó Pai, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Ó Deus, e que nessa manhã Teu povo tenha um encontro vivo e pessoal contigo. Na Igreja Reformada, nós acreditamos que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Quando o pregador prega o texto com fidelidade, de acordo com o seu contexto, ó Deus, na dependência do Teu Espírito, confiando somente na mediação de Jesus, quem fala conosco não é o pregador. É como Lutero dizia: eu olho e vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem está falando comigo não é o pastor. Quem está falando comigo é o próprio Senhor. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ter comunhão contigo. Portanto, alimenta-nos, descedenta-nos, sacia-nos nesta manhã. Enche-nos de Ti. E que ao final desta mensagem nós sejamos mais consagrados. Estejamos de fato dispostos a viver para Ti. E, ó Deus, ó Pai, obedecer a Tua palavra
ó Deus, porque nos salvaste por meio de Jesus. Fala conosco, Deus, e abençoa a nossa vida. Nós oramos confiados somente nos méritos, na graça e no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Pastor, a lei do Antigo Testamento vale para nós hoje? Como meio de salvação, a lei não vale nada para você hoje. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês ouviram 1 ano de exposição aos Gálatas, na qual o apóstolo Paulo fala que ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém é salvo por sua própria obediência, mas é salvo porque Cristo foi fiel e obedeceu e pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Então, como meio de salvação, a lei não tem valor algum para você. Mas, pastor, existe algum aspecto no qual a lei vale para nós hoje? Quando você estuda a confissão de fé da nossa igreja, você vai perceber ali que há 3 usos da lei. A lei civil de Israel, a lei cerimonial e a lei moral. A lei civil de Israel não vale para nós hoje. Quando um jovem insultava seu pai e sua mãe, ele era obrigado a ser levado em praça pública e ser apedrejado. Se no Brasil você fizer isso, você vai ser preso. Ainda que nós não concordemos com que o jovem insulte seu pai e sua mãe. Isso era a lei civil de Israel, está lá no Antigo Testamento, você não pratica isso. A lei cerimonial também não vale para nós hoje. Por quê? Porque Cristo cumpriu toda a lei cerimonial na cruz. Nós já não sacrificamos mais animais para obter o perdão de pecados, porque Cristo cumpriu toda a lei cerimonial, todo o sacrifício, toda a dívida foi paga na cruz do Calvário. Então, pastor, em que aspecto a lei tem validade para nós hoje? O que vale para nós, amados irmãos, como parâmetro para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso crescimento espiritual é a lei moral. A lei moral ainda vale para nós como crentes, não para que sejamos salvos, mas para que vivamos para a glória de Deus todos os dias da nossa vida e cresçamos em santificação e no nosso relacionamento com o Senhor durante todos os dias da nossa existência. Pastor, onde é que está essa lei moral? Esta lei moral, amados irmãos, se apresenta resumida nos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos da lei são os mandamentos que se referem a Deus. Os outros 6 são os mandamentos que se referem ao próximo. E nosso Senhor Jesus resume a lei moral, a qual nós temos que obedecer no dia de hoje como homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, dizendo que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já que a lei moral, amados irmãos, serve para mim e para você, para nós como cristãos, nós precisamos observar e colocar os nossos olhos nessa manhã no 4º mandamento da lei moral, que é: guardarás o dia de sábado para o santificares. Hoje nós vamos conversar sobre o dia do Senhor. Neste texto que lemos, nós vemos o Senhor Jesus envolto numa polêmica com os religiosos judeus acerca da observância do dia do Senhor. É importante, amado irmão, que você entenda que no Antigo Testamento o dia do Senhor era o Shabat. Shabat no hebraico significa o dia do descanso. Esse mandamento foi dado no contexto da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então você começa nesse modelo antigo com trabalho e descanso.
Quando o Senhor Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, agora o dia de descanso do povo de Deus não é mais o sábado, mas o nosso Shabat é o domingo. E a palavra domingo vem do latim dominico, que significa literalmente dia do Senhor. E por que, amados irmãos, o nosso dia do Senhor agora mudou? Porque agora a nossa referência do dia do Senhor é a redenção. Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para dar-nos a salvação. Então, querido amigo e irmão, no Antigo Testamento se começava com o trabalho e ia-se para o descanso. Mas agora, porque Cristo ressuscitou e nos deu de graça a sua salvação, nós já começamos do descanso. E a própria carta aos Hebreus mostra que Jesus é o nosso Shabat, Ele é o nosso descanso, nele a nossa alma descansa, nele temos paz, nele temos a vida eterna, nele temos a salvação. Então, ainda que nós não observemos o dia do Senhor, como os judeus observavam com legalismo o sábado no Antigo Testamento, obedecemos à lei moral e ainda temos a responsabilidade de observar o dia do Senhor. É por isso que nós estamos aqui adorando nesse domingo. E ao olharmos para toda essa polêmica que o Senhor Jesus tem com os fariseus, a palavra do Senhor vai nos ensinar nesta manhã como observar o dia do Senhor. Como observar o dia do Senhor. E, em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz nesta manhã com satisfação. Como observar o dia do Senhor, pastor? Com satisfação. Vamos ler, irmãos, versículos de 1 a 4. Versículos de 1 a 4. Eu lerei 1, vocês o 2, eu 3, vocês o 4. Como observar o dia do Senhor. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Vocês, versículo 2. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Vocês, o 4. Talvez alguém que não conheça um pouco da lei do Antigo Testamento vai falar: pastor, será que era certo isso? Os discípulos entrarem na lavoura de alguém e saírem colhendo as espigas de milho e comendo? Será que os fariseus não estão certos? Irmãos, a briga deles não é porque os discípulos entraram na lavoura e comeram o milho. A briga deles é por causa do sábado. Sabe por quê? Deuteronômio 21, 23, 24 a 25, tinha um mandamento que dizia o seguinte: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então, se você fosse um judeu, nos dias de Jesus, em que se vale o que está escrito no Antigo Testamento e você tem fome, e você passa numa lavoura, você pode entrar naquela lavoura e colher do que está naquela lavoura e comer, e você não vai ser considerado um ladrão. Você só vai ser considerado um ladrão se você encher a sua cestinha e levar para casa. Então os discípulos aqui, amados irmãos, estavam literalmente obedecendo à lei. Porque eles estavam com fome e entraram, mesmo que fosse o Shabat, o sétimo dia, entraram numa lavoura e estavam colhendo, e provavelmente tudo indica aqui que eram grãos de milho, e eles então começaram a debulhar e a comer o milho para saciar a sua fome.
E a palavra de Deus nos diz que os fariseus, imagina, irmãos, como eles viviam espreitando Jesus. Jesus está entrando na cidade, está numa lavoura, e eles estão no caminho para observar o que Jesus está fazendo e para observar se os seus discípulos vão cometer algum tipo de pecado. E quando os discípulos só estão ali saciando a sua fome, eles já começam a tirar pedra. Vocês leram aqui que os fariseus disseram ao Senhor Jesus, versículo de número 2, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E aí então Jesus vai respondê-los, amados irmãos, que esse dia é um dia no qual nós podemos sim satisfazer as nossas necessidades. Ele diz aqui, mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ao que Jesus está se referindo aqui, irmãos? O rei Saul está perseguindo Davi. O rei Saul quer matar a Davi. Então Davi fica sabendo disso por aviso de Jonatas. E Davi está em dias de invocar a presença do Senhor, em dias nos quais não tem nem contato com mulher. E então, quando ele sabe disso, ele toma alguns dos seus homens e ele vai para Nobe, onde estava o tabernáculo naqueles dias. E ele está morrendo de fome. Ali ele vai pegar a espada que era de Golias, que ele matou, e ele pergunta ao sacerdote Aimeleque se havia da casa de Deus alguma coisa para comer. E Aimeleque diz, Davi, não tem nada. Eu fiz os pães que tinha e apresentei na presença do Senhor. Os pães da proposição eram um ato de culto a Deus. Então os pães que foram retirados do dia seguinte, agora já estavam mais velhos, mas eles são pães santos. Só quem pode comer daqueles pães são os sacerdotes. E o sacerdote pergunta a Davi, vocês tiveram algum contato com mulher, vocês estão impuros? Ele diz, não, quando nós estamos em viagem, nós não fazemos isso, e principalmente sob mandato do rei. Então, o sacerdote deu para ele aquele pão, e ele comeu aquele pão, e mesmo que fosse o pão santo, o pão dos sacerdotes, Davi não era sacerdote, Davi não foi assassinado por Deus, nem foi penalizado. Jesus está dizendo aqui, amados irmãos, que Deus fez o sábado para a glória dele, e satisfazer as nossas necessidades no sábado não é algo errado. Então, nós estamos no dia do Senhor. Provavelmente você se levantou e tomou café da manhã. Um bom café da manhã antes de vir à igreja. E você vai sair daqui e vai almoçar. A IPB não tem essa exigência, mas existem algumas denominações reformadas que dizem que, por exemplo, você não pode comer num restaurante no dia do Senhor. Mas se você está comendo em casa, eu acho um tanto em quanto inconsistente, alguém está fazendo a comida do mesmo jeito. Então, nós não acreditamos que seja pecado você comer em um restaurante como um crente. Nós não podemos ser legalistas a ponto de ir além do que aquilo que a Escritura nos ensina. Mas, mesmo assim, nós entendemos que nós temos que nos satisfazer em Deus. No dia do Senhor você pode comer, você pode se satisfazer, você pode ter momentos de alegria. Mas se nós formos olhar para o nosso coração, o texto vai falando inicialmente de nossas necessidades físicas. Mas a maior necessidade que nós temos e que precisamos nos atentar para satisfazê-la no dia do Senhor é a necessidade da nossa alma. Lembra quando o Senhor Jesus prega no final da festa dos tabernáculos, no último dia, ele diz, se alguém tem sede, sede na alma, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele falava acerca do Espírito Santo, que é jorrar do nosso coração, quando nós de fato crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Então, o domingo é um dia, sim, no qual você pode se satisfazer, você pode comer, mas antes de todas as coisas, você tem que buscar a satisfação da sua alma no dia do Senhor. O grande Agostinho de Hipona começa as suas confissões em oração dizendo, Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração não pode repousar seguro, enquanto não descansar em Ti.
Então não é errado você chegar na hora do almoço em casa e comer um bom churrasco do domingo. Aleluia, calvinista! Mas melhor do que comer um bom churrasco é você chegar em casa, chegar na casa do Senhor e adorá-lo e dizer: Senhor, eu vim aqui para te adorar em espírito e em verdade, porque tu deste Cristo para morrer na cruz por mim. Então recebe a minha adoração, fala comigo na tua palavra, enche-me do Espírito Santo. Eu quero ter comunhão viva e pessoal contigo. Cristo é o maior amor da minha vida. Ele deu a vida na cruz para me salvar. Ele me reconciliou contigo, ó Pai. Então que nesse dia eu me esvazie de mim, que eu seja cheio do Senhor, que o Senhor me alimente com a sua palavra e que eu saia daqui transbordando do Espírito Santo de Deus para ser uma bênção nesse mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! O dia do domingo é um dia de satisfação, de satisfazermos-nos em Deus, seja nas necessidades físicas ou nas necessidades espirituais, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades, porque Ele nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. É por isso, irmãos, que eu, quando menino, amava um hino que aprendi na igreja. Nós não cantamos muito mais, mas se você souber, cante a primeira estrofe, o hino comigo, e diz assim, ó: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim, sim paz, eu sim gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. O resto você canta depois. Cristo é o nosso pão, Ele é o pão da vida, Ele é o nosso alimento. Que no dia do Senhor você ame a Cristo, você adore a Cristo, você se alimente de Cristo, que você seja cheio da palavra de Cristo e entenda que este dia é um dia no qual Deus mostra para você que é Ele quem supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus, porque Ele te amou e deu o único Filho dele para pagar na cruz os teus pecados. Como observar o dia do Senhor, pastor? Em primeiro lugar, o texto é claro: com satisfação. Que Deus supra todas as tuas necessidades hoje em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus faça o seu coração transbordar de alegria nessa manhã. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, como observar o dia do Senhor? Em segundo lugar, o texto nos diz com adoração. Como observar o dia do Senhor? Com adoração. Continuemos no texto. Nós vamos ler versículo 5, agora, até o versículo de número 8, também responsivamente. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, vocês. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua em seu argumento, dizendo para eles que o sábado não é observado de maneira legalista, mas como expressão de culto a Deus. E ele então agora cita o texto, amados irmãos, que está em Levítico 24, 5 a 8, e diz o seguinte: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Pastor, será que eu estou entendendo? Jesus está ensinando a violação do sábado? Não, irmão. Ele está ensinando para mim e para você o seguinte: que os sacerdotes no Shabá continuam conduzindo o culto a Deus. Eles estão conduzindo a adoração a Deus. Mas enquanto eles estão conduzindo a adoração a Deus, eles estão trabalhando. Eu estou aqui dirigindo vocês no culto ao Senhor. Eu estou pregando a palavra.
O que eu estou fazendo? Estou trabalhando. Mas no dia do Senhor, o nosso trabalho é trabalho em adoração a Deus. O Senhor Jesus está citando aqui o texto que aparece lá em Levítico 4, de 5 a 8. Diz assim: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Então, já no Antigo Testamento, era permitido trabalho com relação ao culto a Deus. Jesus cita a organização dos pães da proposição. Então, eles tinham que ser preparados, eles tinham que ser assados, eles tinham que ser colocados em 2 fileiras de 6 diante de Deus, e ainda tinha que ser aceso o incenso, e esse era um ato oferecido ao Senhor, e diz o texto claramente, no dia de sábado. Arão e os sacerdotes tinham que fazer esse trabalho. Então, o dia do Senhor é um dia de adoração. Nós paramos de fazer o nosso trabalho comum e saímos de casa e às vezes caminhamos. Alguns de vocês tomaram ônibus, metrô e ônibus para estar aqui. Outros dirigiram desde longe para estar conosco. Mas agora, todo o nosso trabalho, tudo que fizermos aqui, é para a glória de Deus. Alguns se prepararam, chegaram mais cedo, lecionaram na escola dominical. Outros de nós já estivemos aqui desde o culto de 8h30. Mas tudo nós fazemos porque amamos o nosso Deus. Porque Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. E porque sabemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Então esse dia é precioso, porque é dia no qual nós adoramos ao nosso Deus, e nossa prioridade nesse dia é adorá-lo. Jesus disse que no templo os sacerdotes, amados irmãos, podiam trabalhar para que o culto fosse oferecido, e ele diz que prestem atenção, vocês não podem me questionar, eu sou maior do que o templo. Ele diz claramente para eles aqui, no versículo de número 6, aqui está quem é maior do que o templo. Ele está se revelando como o Messias. Ele é maior do que o templo, Ele é maior do que tudo. É dia de adoração. É por isso, irmãos, que eu tenho falado várias vezes aqui na Unida, nós estamos, com toda humildade, irmãos, num dos templos mais belos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nós não podemos adorar esse templo. Porque ele não é nem o equivalente do templo do Antigo Testamento. E se você for olhar para a Bíblia, o templo do Espírito Santo somos nós. E eu fico perplexo quando há irmãos que chegam aqui, nós estamos no templo da Unida no domingo, e saem daqui e esquecem que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E vivem de segunda a sexta como se fossem demônios. Algo está errado. Nós agradecemos a Deus por esse lugar de reunião, mas nós não o adoramos. O nosso Senhor Jesus é maior do que qualquer templo humano. E nós somos pedras vivas do seu templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Cristo é maior do que qualquer templo, então a prioridade tem que ser dada a Ele. Amamos o lugar que Ele nos deu e vamos continuar adorando aqui. Até quando o Senhor nos mande adorar em outro lugar, continuaremos também adorando aqui. Mas Cristo é maior do que todos os nossos usos e costumes, as nossas tradições e os nossos lugares de culto. E se você quiser entender o Evangelho, você precisa entender isso. Jesus confronta aqueles fariseus, citando Oséias 6,6, dizendo, mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Jesus cita um versículo, eles estão criticando Jesus diz, vocês não entenderam nada. Vocês estão usando o sábado como autossacrifício, como maneira de buscar a sua própria redenção. E vocês precisam entender o que eu falei lá em Oséias, eu quero a misericórdia e não holocaustos.
Se vocês tivessem entendido o que eu quero, vocês não estariam condenando os meus discípulos que são inocentes. É para ter misericórdia, não é para tirar pedra no dia do Senhor. E aí Jesus termina dizendo, no versículo de número 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos ler comigo esse versículo para você não esquecer, tá bom? Porque o Filho do Homem... Quem é o Senhor do sábado? É você, o Senhor do sábado. Isso aqui, irmão, é igual dízimo. Deus nos dá 90% do nosso salário, 10% é dele. Ele só fala assim, ó, devolva os 10%. Tem gente que fala assim, vou pagar o dízimo, vai pagar nada, você está devolvendo, não é seu. Você entrega o que pertence ao Senhor. Mas ainda assim há aqueles que loucamente querem se dar o direito de administrar o que não é seu. Deus manda trazer os dízimos à igreja. E a liderança da igreja que administra. Deus não manda você administrar o seu dízimo porque ele não é seu, ele é de Deus. Você só devolve. Mesma coisa com o dia do Senhor. Aí eu quero perguntar para você, quem é o Senhor do sábado? Quem é o Senhor do sábado? O Filho do Homem, Jesus. O Filho do Homem lá de Daniel, que vai reinar para sempre. Ele é o Senhor do sábado. Aí você pega o sábado, falta do culto e vai para o jogo de futebol. Tá certo? Tá certo? Você pega o sábado, pega o dia do Senhor e vai para o show. Tá certo? Tá certo? Você pega o Shabá, o dia do Senhor, e vai para o teatro. Tá certo? Está roubando o que não é seu. E mais, está dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor não é minha alegria assim, não. O Palmeiras é mais alegria que o Senhor. O São Paulo, o Corinthians, mano, é mais alegria que o Senhor. O Corinthians, pastor, o Santos é mais alegria que o Senhor. Pastor, o teatro, aquele recital maravilhoso. Vai no sábado, vai na sexta, domingo não é seu. Pastor, aquela apresentação de teatro maravilhosa. Vamos ler o versículo 8 de novo? Todos juntos? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Irmãos, nos dias da igreja primitiva, havia estádios. Os crentes não iam para os estádios, eles iam para o culto. No dia da igreja primitiva, havia teatros. Cultura greco-romana, os crentes não faltavam do culto para ir para o teatro, eles iam adorar a Deus. Nos dias do Novo Testamento, havia recitais e espetáculos, os crentes não iam para os recitais. No dia do Senhor, no horário do culto, eles adoravam a Deus. Estou falando com muito amor, irmão, porque eu sou responsável por vocês. E se vocês não quiserem me ouvir, vocês vão se ver com o Senhor. E não é comigo, eu estou aqui em nome de Jesus, falando a palavra de Jesus. Aí, irmãos, de repente a gente pega os crentes, e com a miséria do Instagram hoje, né? Que pode ser uma bênção para a gente pregar o evangelho, mas uma miséria nos shows, tirando foto, pá, no dia do Senhor. Está de brincadeira comigo. Se fosse no interior, as consequências seriam diferentes, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque quando você sai do culto para ir no show, sabe o que você está falando? Que o seu ator preferido é mais importante para você do que Jesus. Que a sua alegria, eu sou fã de fulano. Você adora mais fulano do que Jesus. Aquela pessoa é mais importante para você do que Jesus. Irmão, desculpa falar, eu tenho que falar, eu amo vocês. Eu vou prestar conta sobre a alma de vocês. Não fiquem chateados comigo, não. Se nós colocamos os nossos atores, atrizes, time de futebol no lugar de Jesus, nós somos idólatras. E talvez nós não sejamos convertidos.
Então, se para você é mais importante para o seu show, para o seu jogo, talvez você não tenha Jesus no coração. E você precisa fazer uma sincera análise para responder se Jesus é o maior amor da sua vida ou não. Porque qualquer coisa te ouriça mais, te alegra mais e te excita mais do que estar na presença do Senhor. Se você tem zombado de Cristo, não respeitando o dia do Senhor, se arrependa do seu pecado nessa manhã. E pare de colocar ídolos, falsos deuses, no lugar do Senhor. E certifique-se verdadeiramente de que Jesus é a maior alegria da sua vida e o maior amor do seu coração. Se caísse uma agulha aqui agora, eu ouviria. Que Deus traga arrependimento sincero ao nosso coração. Tire os falsos deuses do lugar que só pertence ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ator maravilhoso, cantora maravilhosa, não morreu na cruz para te salvar. E se você colocá-los no lugar do Senhor, você vai para o inferno. Mas nunca ninguém te amou como Jesus, que deu a vida na cruz para apagar os teus pecados. Então priorize a Jesus, exulte em Jesus, jubile de alegria na presença de Jesus. Talvez você me diga, pastor, eu sou mais tradicional, presbiteriano de 20ª geração. Aqui na Unida, você vem para o culto das 8h30, só canta hino. Isso, maravilhoso, 2 hinos. Pastor, eu gosto do culto litúrgico, tradicional, adorar a Deus. Não importa o que você gosta, importa Deus. Mas tudo bem, se você quer adorar a Deus no culto litúrgico, é o culto de 11 horas aqui, se canta cânticos, hinos, tem corais. Pastor, eu gosto de uma liturgia mais contemporânea, sempre centrada na palavra presbiteriana. Nosso culto vespertino, nós cantamos cânticos e temos pregação. Então, você pode adorar a Deus, tendo Cristo no centro, amado irmão, se a palavra é o centro de tudo. Em nossa igreja você tem culto às 8h30, culto às 11 horas, culto às 18h30. Então, meu irmão, não me venha com churumelas. Se trata de Cristo ser ou não o maior amor da nossa vida. Se Cristo não é o maior amor da nossa vida, nós temos que revisar o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que Deus nos perdoe de nossos horríveis, feios e tristes pecados. Que nós façamos de Jesus o maior amor da nossa vida, pois foi Ele quem deu a vida na cruz para apagar os nossos pecados. E ninguém pode competir com Ele no primeiro lugar em nossa vida. O domingo não é meu, não é seu. O domingo é do Senhor Jesus. Como você tem observado o dia do Senhor? Como observar o dia do Senhor? O nosso texto nos diz com satisfação. Em segundo lugar, com adoração. Mas como observar o dia do Senhor? Em terceiro lugar, com misericórdia. Como observar o dia do Senhor? Com misericórdia. Acordou? Amém? Versículo 7 diz: mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Versículo 9 diz que Jesus partiu dali, irmãos, e entrou na sinagoga. E ali, na sinagoga daquela cidade, achava-se um homem com a mão ressequida. A mão dele estava incluída seca e dura. Nós não sabemos se ele já nasceu com a mão assim, ou se ele passou por algum incêndio, a mão dele secou e ficou ressecada, dura, e ele nem podia nem abrir a mão, mas ele estava ali. E os fariseus doidos para pegar Jesus. Agora a gente pega ele vai quebrar o sábado, vai quebrar o sábado, vai quebrar o sábado. Eles estavam na torcida e Jesus estava ali. E Jesus, quando entra na sinagoga, prega, abençoa. Quando ele termina o sermão, eles nem esperam ele fazer nada. Eles estão tão ansiosos para pegá-lo naquilo que eles acham que é o erro, por causa do legalismo, que eles mesmos perguntam a Jesus: Rabi, é lícito curar no sábado?
E Jesus, amados irmãos, como o maior dos pregadores que é, lança a mão de ilustrações. Ele diz o seguinte: qual dentre vós será um homem que tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Irmãos, judeu, vocês sabem como é. Ontem nós estávamos voltando, eu estava com alguns irmãos voltando de algum trabalho. Nós estávamos voltando na sexta-feira, no aeroporto. Nós passamos a semana na comissão executiva e estávamos no carro, reverendo Roberto, que nos deixou em casa, reverendo Roberto Brasileiro, reverendo Alderi, presbítero Renato Piragibe. Reverendo Roberto veio com o motorista, deixando cada um de nós em casa. E nós passamos no centro de São Paulo, onde há uma grande propriedade de um grande judeu, e alguém de repente no carro falou assim: rapaz, esse judeu podia dar isso aqui para a prefeitura, porque é um projeto de uma praça para revitalizar aquele lugar. O judeu que é dono da propriedade é podre de rico, ele podia dar. E aí o irmão falou assim: mas ele está cobrando um valor altíssimo, e citou um valor. Eu falei: irmão, ele é judeu. Judeu não perde um centavo, irmão, na negociação. Ele é judeu. E aqui estão esses judeus que não perdem um centavo, que se uma ovelha deles caísse no buraco, não importa que é o Shabá, eles jogam a corda lá embaixo, mandam alguém saltar, mas eles não vão tomar prejuízo na ovelha de jeito nenhum. Eles são judeus. E Jesus então mexe naquilo que é mais íntimo deles. Mexe no coração deles e pergunta: qual dentre vós será que, tendo uma ovelha no sábado, cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? E aí ele pergunta: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ninguém contradisse a Jesus, porque eles sabem que se as ovelhas deles caíssem no buraco do sábado, eles salvariam as ovelhas. E aí Jesus pergunta: uma ovelha vale mais do que um homem? O coração deles é tão mau, irmãos, e eles querem tanto pegar o Senhor Jesus, que para eles ovelhas valem mais do que homens. E aí Jesus mesmo responde e estabelece: já que um homem vale mais do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E aquele homem que tinha a sua mão seca, irmão, de maneira poderosa pela graça do Senhor. Imagina você ali, Jesus chama o homem no meio, diz em outro evangelho, colocou ele no meio e falou: estenda a mão. E de repente a mão do homem começa a estender. E ele começa a mexer a mão. E ele dá glória a Deus. E há um momento maravilhoso ali. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado. Estendeu ela a mão e ela ficou sã como a outra. Retiraram-se, porém, dali os fariseus e conspiravam como matariam ao Senhor Jesus. Aqueles homens estão tão cheios de justiça própria e dominados pelo seu legalismo, que não conseguem entender que está diante dos olhos deles o próprio Deus revelado. Eles não conseguem entender que Jesus é Senhor do sábado. Eles não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles não conseguem fazer de Jesus a primeira prioridade da sua vida. E Jesus está ensinando para eles, amados irmãos, que o dia de descanso, o dia do Senhor, o dia do Shabá é dia de exercer misericórdia. É dia de fazer o bem. Então, meu irmão, que privilégio para mim é poder pregar o evangelho para você no dia do Senhor. Nenhum de nós que está aqui tem o dom de curar que Jesus tinha, porque Ele é o próprio autor dos dons e o doador de todos os dons. Então nós não temos. Hoje nós oramos e se Deus soberanamente quer, Ele cura para a honra e para a glória do nome dEle. Mas nós não temos o dom de curar. Mas, amados irmãos, o Senhor nos dá um instrumento de cura. E você veio aqui no culto dessa manhã, e talvez você está caminhando a passos largos para o inferno, mas se você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você é ressuscitado na alma, selado com o Espírito Santo, declarado justo pela fé no tribunal de Deus, é adotado como Filho de Deus, é reconciliado com o Pai, você recebe a vida eterna, você é salvo. E esse grande milagre pode acontecer aqui, enquanto pregamos a palavra. E essa é uma grande demonstração da misericórdia de Deus, que acontece todos os dias do Senhor, quando Deus quer, soberanamente, e a sua palavra é pregada para a honra e glória do seu santo nome. Então manifestamos misericórdia quando anunciamos a palavra de Deus. Manifestamos misericórdia quando ensinamos a palavra de Deus. Mas manifestamos misericórdia quando sentamos com alguém no dia do Senhor, por exemplo, e nos dedicamos a pastorear a vida daquela pessoa. Ou quando tomamos uma parte da nossa tarde e saímos distribuindo folheto, ou oramos pela vida de alguém, ou aconselhamos alguém.
Então, o Shabá, amados irmãos, o dia do descanso, o dia do Senhor, é dia, amado irmão, para demonstrar misericórdia, é dia para buscar a reconciliação, é dia para buscar perdão de pecados, é dia para discipular, é dia para evangelizar, é dia para pregar, é dia para ensinar, é dia para pastorear, é dia para aconselhar, é dia para abençoar. Irmãos, eu fui pastor no Chile durante 7 anos, e vocês sabem que a minha vida é pregar. E eu tenho uma esposa que me apoia muito. Só que ela fala assim, ó, vai porque eu não aguento seu ritmo, né, Cleuzinha? Vai. Eu prego em todo lado, de norte a sul, de segunda a sexta, ela vai que eu te apoio. Deus te abençoe, vamos lá. Estou torcendo por você. Mas não aguento seu ritmo, não. Eu vou devagar, não passo mais lento com os meninos aqui em casa. E quando a gente foi para o Chile, lá só tinha um culto. Era o culto matutino. Nós fomos o primeiro casal aí para o Chile no ano 2000. Depois levamos mais 9 obreiros e suas famílias. E aí nós chegamos ali, começamos a buscar um reavivamento na igreja. Então falei, a liderança tem que ser a primeira a buscar o reavivamento. Então nós estabelecemos a reunião de oração do conselho. Era todo domingo, 8h30 da manhã. O conselho vinha, nós orávamos. Era um quebrantamento na vida dos presbíteros precioso. Terminávamos tomando café da manhã, 9h30 começava a escola dominical. A escola dominical ia até às 11h. Nosso culto começava às 11h15. Parecido com o nosso aqui. Eu saía da igreja depois de 2h. E todo domingo a gente almoçava na casa de alguém. E no Chile é muito interessante porque nossa cultura valoriza a família, mas no Chile é muito mais do que aqui. Então a gente ia para a casa de alguém, de repente vinham todos os filhos, e às vezes quando eram já irmãos mais velhos, vinham os filhos, todas as famílias, e nós sentávamos na mesa e tínhamos um momento maravilhoso de comunhão. E no Chile eles são muito formais. Então todo almoço você senta, é igual, mesmo que não seja num restaurante, você serve a entrada, né, com pãozinho ali. Depois da entrada vem o prato principal com os acompanhamentos. Depois você come a sobremesa, e depois de um tempo da sobremesa, você come o chazinho e o café. Em todas as casas é assim. E nós sentávamos na mesa, irmãos, eu chegava na casa dos irmãos 2h30 para almoçar, nós saíamos 7h da noite. No Chile, todo mundo muito culto, todo mundo fala pelo menos 3 idiomas. Os jovens da igreja sabem muito de teologia e filosofia. E nossas tardes eram, usando uma palavra antiga, de tertúlia e conversa tão abençoada e tão edificante. E, de repente, pessoas pediam aconselhamento, perguntas eram feitas. E como nós tínhamos tardes abençoadas ali. A nossa igreja não tinha culto à noite, porque fazia muito frio, e era uma igreja de famílias jovens. As outras igrejas de Santiago, querendo que nós pregássemos, começaram a fazer cultos à noite. Então, eu ia para o nosso culto de manhã, passava a tarde com os irmãos, Cleuzinha às vezes ficava em casa, e geralmente eu ia pregar numa das outras 6 igrejas presbiterianas de Santiago à noite. Mas como era maravilhoso aquele dia! Quantas vezes, irmãos, em alguma família, alguém não estava em depressão, e depois do almoço, o pastor ia para o cantinho, conversava com aquela pessoa, orava e ministrava a palavra. Quantas vezes nós nos sentávamos na mesa e começávamos a repetir versículos, a conversar sobre as coisas do Senhor, sobre os sonhos para a igreja, sobre como nós podíamos abençoar o Chile. Que tempo maravilhoso era aquele! Era dia de misericórdia, dia de reconciliação, dia de amor, dia de servir ao Senhor. Talvez você tenha semana muito corrida, e talvez você nem tenha tempo para bater um papo com a sua família. Aproveite o dia do Senhor, sente na mesa, comece a conversar. Um dos desafios que eu tenho tentado lá em casa, e fica aí a dica para você, é que a gente sai do culto aqui, e quando a gente senta para almoçar, eu pergunto para todo mundo, qual foi o tema do sermão? Isabelle agora sabe bem, né, filha? Pergunta o primeiro ponto, pai, porque eu estou lembrando logo, depois eu vou esquecer. Qual foi o primeiro ponto? Qual foi o segundo ponto? Qual foi o terceiro ponto? Quando o sermão tem uma pancada assim, como esse segundo ponto, eu falo assim, qual foi o pecado seu que foi confrontado no sermão? Alguns mais espontâneos começam a falar, pai, eu estou errado nisso. Outros falam assim, não quero falar sobre isso. Eu falei, vai falar sobre isso. Hoje eu não quero falar sobre isso. Houve algum pecado seu que foi confrontado?
Existe alguma coisa na sua vida que pode mudar? E de repente, assim, houve alguma ilustração que tocou você? O que você precisa fazer depois que você ouviu esse sermão? Irmãos, nos momentos, há dias nos quais flui essa conversa, há dias nos quais todo mundo está com o freio de mão puxado, mas no dia que flui é uma bênção tão grande, sabe por quê? Porque nós continuamos esse momento de culto ali, e nós ali temos um grupo familiar da nossa família, compartilhando o que a palavra falou no nosso coração, num culto doméstico, almoçando, nós falamos sobre a aplicação da palavra e como essa palavra pode ser aplicada na nossa vida, na nossa família e na nossa semana, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que o dia do Senhor para mim e para você não seja dia para julgar, não seja dia para apedrejar, mas seja dia para exercer misericórdia, seja dia para orar com alguém. Por exemplo, fica a dica, está faltando alguém aqui? Que é importante para você? Hoje é dia do Senhor. Pega o telefone, liga, ora por essa pessoa hoje. Por que você não estava no culto? Alguns não estão porque estão viajando, né? Vários, pelo menos 4 pessoas me falaram que estão viajando. São Paulo é interessante, até quando o feriado é no domingo, o povo viaja. Alguns estão viajando, me ligaram, pastor, eu vou estar no culto porque estou viajando. Tudo bem, irmão, não tem problema. Mas há alguns que não estão vindo há algum tempo. São amigos seus. Pega o telefone, liga para essa pessoa, por que você está triste? Queria orar por você, como é que eu posso abençoar a sua vida? Olha aqui na igreja, se você vê algum irmão seu que está padecendo alguma necessidade, alguém que está desempregado, alguém que está sofrendo, como é que eu posso te abençoar? Entenda que você não veio aqui só para receber a bênção, você veio aqui sim para receber, mas você veio aqui para entregar também. Então aproveite o dia do Senhor para exercer misericórdia, porque o Senhor Jesus, amados irmãos, diz que para Ele homens valem mais do que animais, e o sábado é o dia que Ele separou, o dia do Senhor, o domingo, o dia para abençoar o seu povo. Que esse dia para nós seja um dia de exercer misericórdia, amém, meus irmãos? Seja um dia de perdoarmos pecados, seja um dia de buscarmos reconciliação, seja um dia de abençoarmos nossos irmãos, porque nosso Senhor nesse dia ressuscitou da morte para a vida. Nesse dia o Senhor humilhou a morte, nesse dia o Senhor humilhou o inferno, nesse dia o Senhor inaugurou a ressurreição, que todos nós vamos experimentar. Que a misericórdia de Deus se derrame sobre você nesse dia do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Porque nós experimentamos o dia do Senhor com satisfação, com adoração e com misericórdia. Porque o nosso descanso, o nosso Shabá, se chama Jesus. Se você está ansioso nessa manhã, se você está desesperado com algum problema, se a sua alma está angustiada, o seu Shabá, o seu descanso, que se chama Jesus, manda dizer: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Venha Jesus. Ele é o seu descanso. Ele morreu na cruz para te dar o descanso que você vai ter na eternidade. Mas Ele quer ser a sua paz. Preste atenção, você não precisa viver ansioso. Você não precisa viver desesperado. O Senhor te perdoou de todos os seus pecados. Você não é condenado de nada no tribunal de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ninguém te arrebata das mãos do Senhor. Ele morreu por você. Portanto, entregue todas as suas angústias a Jesus nesta manhã. Creia que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar. Confie nele e diga: Senhor, eu quero entregar todos os meus problemas a Ti, porque Tu deste Tua vida por mim. Dá-me paz, dá-me descanso. Abençoa a minha vida, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus te visite com perdão de pecados, com vida eterna, com descanso e com paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.